tudo bem? Então, eu vim aqui hoje, como prometido, contar a nossa história em 2 etapas, né? Eu quero compartilhar de uma forma bem natural e bem verdadeira com vocês toda a nossa trajetória até aqui, né? Como a gente começou, eu já contei isso no IGVT, mas eu tive que cortar muitas partes, né? Porque foram muitos passos que a gente precisou dar até chegar aqui, né, hoje. E nós somos muito gratos a tudo isso. Então, a gente começou com a Laçarotei, fez 3 anos agora, em novembro, né? Meu esposo, eu acho que essa introdução vocês já até conhecem, né? Ele tinha uma empresa há 21 anos, né? Ele trabalhava com doces, ele tinha depósito e a gente tinha uma vida muito boa, estabilizada financeiramente, né? E quando foi em 2015, como ele tinha 2 sócios, eles resolveram vender, né, essa empresa para poder abrir um mercado que era algo maior, né, que financeiramente iria ser melhor pra gente. Só que não, né? Quando eles resolveram vender, mesmo não sendo o gosto dele, vamos dizer assim, porque eu acho que ele tem um 6º sentido nessa parte, e eles resolveram vender para abrir algo maior. A gente tinha 3 lojas, tinha duas lojas de varejos e uma de atacado, né? E aí, infelizmente, em 2015, eles venderam a loja e a nossa vida destabilizada, chegamos à estaca zero, né? Vamos dizer assim, porque nós perdemos tudo, perdemos as 3 lojas. Não foi possível a gente abrir o mercado, a nossa vida virou um efeito completamente dominó. Eu não sei te dizer porquê e com algum motivo a gente tinha que passar por isso, né? Eu acho que como tudo na nossa vida, nada acontece por acaso. E não foi à toa que a gente passou por isso, né? Mas quando a gente está lá em cima e a gente cai, é muito difícil, né? Eu acho que quando a gente vai crescendo e você chega num patamar que você está satisfatório, é muito glorioso, é muito satisfatório, é muito gostoso, né? Mas quando você tem uma qualidade de vida financeira e você cai, eu não sei nem explicar para vocês, não tem nem palavras. Chegou um dia que eu sentei no sofá, da onde eu comecei o ateliê lá em casa, e eu falei pra ele, o que a gente vai fazer agora? Porque eu estava completamente, sabe, você não vê a luz no fundo do túnel? É exatamente isso, eu não via luz. E aí eu comecei a fazer uns laços em casa, né? Pra poder também me distrair, porque eu precisava fazer alguma coisa pra poder desfocar um pouco. E ele foi trabalhar em aplicativo, né? Rodar como motorista de aplicativo. Mas infelizmente o salário que ele ganhava como motorista de aplicativo não pagava nem a pessoa que ajudava na minha casa, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 10 anos, então cuida da minha filha, cuida da minha casa. E o salário que ele ganhava não dava mal para pagar o salário dela, né? E a gente tem despesas como qualquer outra casa. Enfim, comecei a fazer os laços e um dia uma amiga foi até a minha casa, né? E aí quando ela viu os laços, ela falou pra mim assim, Karen, você precisa vender. Só que tava prazeroso pra mim fazer, né? Eu ainda não tava, acho que, preparada. E ela levou essas peças. Em 3 dias ela vendeu quase 108 laços. Ela voltou com pouquíssimas peças. Então, assim, eu falei, é isso, né? Eu acho que essa é a tacada, né? Vamos dar continuidade nisso aí. E aí eu comecei a fazer e ela vender, eu comecei a fazer e ela vender, e deu super certo, né? Até que eu comecei a produzir muito em casa, e aí a gente resolveu ir pra rua, né? Começamos a ir pra rua, aí foi uma parte difícil, porque não é tão simples você ir vender na rua, né? Ainda mais quando você tem uma vida mais estabilizada e depois você tem que mudar isso daí. E aí eu fui para a porta de um colégio aqui em Campo Grande mesmo, comprei uns MDFs, ali eu coloquei uns fios de elástico, né, e pendurei os laços e fui até a porta de um colégio. No dia que eu mandei essa foto pro meu esposo, ele ficou louco. E aí ele falou, Karen, vai embora daí agora.
E aí eu falei pra ele que não tinha condições de eu ir embora, que ele falou, você não precisa disso. Eu falei, não, eu não precisava, né? Mas hoje eu preciso. Então, ali eu fiquei e vendi super bem. Nesse dia eu vendi muito. E aí quando eu falei pra ele o valor que eu tinha vendido em um dia, era quase que ele rodando 10 dias no Uber. Então, eu falei, cara, é isso, eu tenho que dar continuidade a esse trabalho, até porque é uma coisa que eu amo, que me dá prazer, né? Só que começou a ficar complicado porque eu produzia de madrugada e vendia de dia, produzia de madrugada e vendia de dia. Então, eu ia para os colégios em horários de saída, no horário da entrada da manhã, da saída e da entrada da tarde, né? E no horário de 5h30. Então, assim, eu tava esgotada, né? Foi quando a gente resolveu colocar mais uma pessoa para poder me ajudar, né? Eu coloquei essa pessoa para poder me ajudar e depois coloquei mais uma. E aí um dia ele falou assim comigo, eu vou com você. E como eu já estava muito cansada, né, até porque as placas que a gente tinha feito já não cabia mais as peças, então assim, era montar a mesa e desmontar. A gente resolveu comprar uns pedaços de madeira e a gente mesmo fez um pallet. Ali a gente comprou uns ganchos, colocou, sabe? Então assim, minha preocupação desde o início sempre foi como expor os laços, sabe? As pessoas não podiam ver como uma coisa, vamos dizer, relaxada. Tinha que ser algo que chamasse atenção, tanto das mães quanto das crianças, né? E aí foi quando a gente fez o pallet e ele foi comigo pra rua. No dia que ele foi comigo, ele falou, Karen, é isso. Daí, desse ponto, ele já saiu do Uber e a gente já começou a trabalhar junto. Só que aí eu podia ir para lugares mais longe, né? Porque eu tinha um braço para poder me ajudar. Além da menina que trabalhava comigo, que me ajudava, eu tinha ele como apoio, né? Não só o apoio de estar comigo ali, mas o apoio de administrar aquilo ali, né? Que já estava sendo um negócio. Então, todos os dias eu ia pra rua e falava assim, é menos um dia. Estava bom, lógico que estava, em vista do que a gente tinha passado, estava maravilhoso, entendeu? Porque eu estava ganhando, pelo menos estava pagando nossas contas sem desespero. Só que o meu objetivo sempre foi voltar a ter a minha vida financeira de volta. E eu consegui, nós conseguimos juntos, né? A gente ia para os colégios, muitos colégios a gente era super bem aceito e muitos não, né? Muitos pais se incomodavam. A gente tinha um colégio no Recreio, um bairro legal que tem aqui no Rio de Janeiro, e aí um pai se incomodou e chamou a prefeitura. A prefeitura mandou a gente se recolher. Nessa ocasião eu já estava com um truck, né? E era como se fosse ainda o início do truck, né? Foi bem no início. Então, assim, as crianças estavam enlouquecidas, como ficam até hoje, quando a gente para na porta de um colégio. Mas nesse dia, o truck não dava para andar dentro dele. E aí ele mandou todo mundo descer, ele chamou a guarda municipal. E eles iam rebocar o truck e levar embora, e a gente teria que pagar uma multa, enfim. Todo um transtorno. Mesmo com essa dificuldade, eu falei pro Ivo, isso é uma aprovação, mas a gente não vai desistir, né? Então, no começo, quando eu tava aí nessa fase ainda do pallet, a gente persistiu firme, né? Mas chegou uma etapa da nossa vida que tava tão cansativo, mas tão cansativo, que era embaixo de sol, embaixo de chuva, e eu não tinha mais condições daquilo ali, né? Eu falei pra ele, eu já não aguento mais, porque era como montar e desmontar uma loja 3 vezes por dia, porque ali a gente já levava bastante mercadoria pra rua, né? E eu falei pra ele, não, a gente precisa de algo que dê um suporte melhor pra gente. Foi quando a gente resolveu procurar uma Kombi, né? Uma Kombi, só que hoje as Kombis estão super valorizadas, né? São modelos retrô que valem super, tem um valor de mercado muito alto. Então, um dia eu fui fazer um lanche numa praça perto da minha casa e vi um truck de comida, né, de lanche. E aí eu falei pro Ivo assim, ele falou assim pra mim, Karen, é isso, vamos montar uma loja dentro do truck. Aí eu falei, perfeito, né?
Porque o truck, a gente queria algo que a criança entrasse junto com a mãe, não sozinha, né? E a altura da Kombi, a criança não poderia entrar, somente a mãe, né? E foi aí que a gente resolveu fazer o truck, né? Eu fiz aqui perto da onde a gente morava e ele me cobrou, vamos dizer assim, a metade do valor de mercado, né? Mas era o que eu tinha. E aí a gente deu. Ele tinha me cobrado 12 mil reais. Não lembro se era 12 com tudo, 16. Eu sei que no total era assim, o máximo esse valor. E aí era o que estava dentro do nosso padrão, né? Foi quando a gente resolveu. Os únicos 5 mil que a gente tinha, a gente deu de entrada. E passou-se 3 meses e meio e ele não tinha feito nem a roda do truck. Eu entrei em desespero, porque eu já não aguentava mais trabalhar daquele jeito. E era assim, gente, a gente trabalhava durante a semana toda, chegando 5h30 no colégio para poder arrumar, chegando em casa 9 horas da noite. Quando era final de semana, a gente ia para as feiras. Então a gente estava muito cansado. O truck era casa do dia. Necessidade pra gente, né? A gente resolveu pegar o dinheiro de volta da entrada. Infelizmente, esse ser humano ele tinha usado o nosso dinheiro, mas era mais uma aprovação, mais uma etapa que a gente tinha que concluir, né? Nós pegamos o dinheiro de volta, sendo que tudo em cheque parcelado. Mas a gente colocou como objetivo de que a gente ia conseguir fazer em outro lugar. Só que os outros lugares, para um truck bom, bem estruturado, com 2 eixos, decorado por dentro, com MDF, com móvel planejado, era mais de 30 mil. E aí a gente não tinha dinheiro, né? Então vamos trabalhar para poder juntar o dinheiro. Vai a saga de trabalho de novo. Passou-se mais um tempo, nós conseguimos juntar metade do valor do truck, né? Tivemos uma ajuda de uma pessoa importante pra gente, né? Que nos ajudou. E a gente juntou o dinheiro que tinha, mas a gente tinha que comprar material, a gente tinha que se manter, né? Então a gente juntou com esse dinheiro que essa pessoa deu e conseguimos a metade do valor do truck. Porque quando o truck chegasse, a gente precisava, como eu vou te dizer, a gente precisava adesivar ele, decorar, enfim. Não era somente chegar o truck, né? Foi quando a gente fez nosso truck em Curitiba. O rapaz tinha uma fábrica, deu um prazo de 1 mês pra gente. Com 1 mês e 10 dias, esse truck estava na porta da nossa casa, né? E antes disso, eu tinha montado um ateliê na minha casa, como eu já mostrei foto pra vocês. Depois eu peguei esse ateliê e coloquei ele para fora da minha casa. Eu tinha uma casa grande, então eu coloquei na entrada da casa, eu fiz uma loja mesmo com painel. Era o único dinheiro que a gente tinha na época, antes do truck, né? Montamos o painel, gastamos R$1.500 e montamos a frente da loja, né? Então, só que lá pegava tanta poeira porque era aberto, que nós resolvemos voltar para dentro do ateliê, que era dentro do quarto, e dar continuidade dentro do quarto, que era onde eu produzia, né? E assim nós seguimos com o truck, e quando a gente fez a inauguração do truck foi um sucesso. Nós, ao vivo, chegando ali, gente, nós explodimos, né? Porque não tem aqui, eu nunca vi aqui no Rio de Janeiro um truck somente de acessório infantil. O nosso foco sempre foi manter-se no acessório. É lógico que eu tenho vontade, tenho sonhos, mas o nosso foco não é sair dos acessórios. Por mais que a gente complemente com bolsas, com calcinhas, com roupas, o nosso foco é a produção do acessório, né? Então foi uma glória pra gente, a gente conseguiu o truck, né? Conseguimos adesivar ele todo. A gente já estava sendo bem reconhecido nos colégios, sabe? Mas a gente precisava sair de dentro da minha casa, né? Porque ali eu já estava com 2 pessoas trabalhando comigo e totalmente sem privacidade, né? Então eu precisava sair de dentro da minha casa. Então foi mais um passo que a gente resolveu dar. Então, se você quer saber, amanhã, nesse mesmo horário, eu vou postar aqui a segunda parte do vídeo contando a nossa história, e eu conto com a presença de vocês.
certo? Comentem aqui o que vocês querem ver no nosso canal, façam o seu comentário, curtam a nossa página, se inscrevam, espero vocês amanhã. Um grande beijo!